Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 69, chamada Firmeza e Constância, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde o apóstolo diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e seus discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças correntes superiores de energia sublime que fluem nos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes posam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade da nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotam à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Essa lição é uma lição muito bonita e ela nos convida à reflexão sobre a importância da nossa persistência, nossa firmeza e constância, principalmente nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. E por que a gente sempre fala isso? Até foi tema de algumas lições do Fonte Viva semanas atrás. É importante porque nós, como vivemos num planeta de provas e expiações, a todo dia, a todo momento, estamos lidando com desafios, com problemas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma forma natural, pelo estágio planetário e pelo ambiente em que nós vivemos. E aí, a espiritualidade ela é tão boa com a gente, ela é tão amorosa, ela ampara tanto a nós, que a gente conta com algumas ajudas, com algumas ferramentas, das quais elas vão nos ajudar justamente a enfrentar esses desafios da melhor maneira possível. Um elemento fundamental para nós que estamos vivendo num planeta de provas e expiações e até como uma oportunidade de desenvolvimento dessa virtude é a fé. A fé, ela é fundamental, ela é um elemento assim de extrema importância para nós, porque ela vai nos dar a força para que a gente continue, principalmente nesses momentos mais difíceis, a transpor essas barreiras que fazem parte da nossa vida no nosso dia a dia. Porém, Emmanuel começa a lição falando que só a fé, as nossas orações, elas são importantes, elas são de extrema assim, valor para nós, mas elas não, e só a fé e as nossas orações, elas não bastam. Existe um elemento muito importante que vai, digamos assim, ser alimentado por essa fé e vai nos ajudar a transpor essas barreiras. Aí Emmanuel ele começa a lição citando um pouco isso, quando ele fala assim: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo.
A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto de vida é criação universal de Deus. Pré representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem procura a terra espiritual, quem penetrou a terra espiritual de verdade, encontrou o trabalho por graça maior. Então, o que Emmanuel aqui quer dizer nesses primeiros parágrafos? Que a fé, que as nossas orações, elas são de extrema importância. É através das nossas orações que nós, como centelhas divinas, nos ligamos ao nosso Criador. E é através dessa nossa ligação, da nossa fé, das nossas orações, que são abastecidos boas energias, pensamentos de esperança, pensamentos de força, apoio e tantas outras coisas que nós necessitamos para as nossas tarefas no nosso dia a dia. Mas aí entra o que Emmanuel e o tema da nossa lição, que só isso não basta. Principalmente quando a gente vai adentrar, quando a gente vai encarar esses desafios na nossa vida, no mundo lá fora. Porque Emmanuel até ele fala aqui na lição, né, sobre nós fazemos a nossa oração dentro do nosso santuário doméstico. Quem dera se a gente pudesse viver toda a nossa vida dentro do nosso santuário. Ao mesmo tempo que a gente talvez não sofreria, mas ao mesmo tempo também a gente não evoluiria. Então é necessário a gente ir lá para fora. É necessário a gente buscar principalmente aquilo que nós estamos querendo, atrás dos nossos sonhos. Porque só a fé, só as orações, elas são importantes, mas elas não bastam. Não adianta eu só pedir para a espiritualidade ajuda para eu conseguir aquele meu objetivo e nada fazer. E ficar ali sentado esperando as coisas caírem do céu. Isso não adianta. Aí entra o tema da nossa lição e entra essa ferramenta fundamental para nós, que vai fazer com que a gente continue, com a gente principalmente persista no nosso caminho, nessas nossas batalhas, nesses nossos desafios que a vida, que a gente vai enfrentar lá fora, que é o tema da nossa lição, que é a firmeza, é a constância, é a própria persistência, porque quando a gente sair lá fora, a gente vai se deparar com esses desafios, a gente vai deparar com os obstáculos, com as montanhas, a qual Jesus fala lá, quando ele cita a fé, né? A gente vai deparar com todos esses desafios da nossa vida. E a persistência, a firmeza e a constância, aliada à nossa fé, às nossas orações, é que vão fazer com que a gente possa transpor isso de uma melhor maneira possível, ou mais rapidamente, ou fazendo o aprendizado do qual a gente precisa fazer com aquele desafio, com aquela montanha que surgiu na nossa vida. Porque se ficarmos apenas na nossa fé e nas nossas orações, principalmente quando a gente for sair lá fora e se deparar com esses desafios, muitas vezes a gente vai desistir. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente encara esses problemas, a gente vai achar que eles são maiores do que as nossas forças. A gente vai achar muitas vezes que todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente fez até aquele momento, de nada adiantou, porque a montanha parece que ela é intransponível. E a gente lida com isso em várias vezes, em vários momentos da nossa vida. Ou às vezes é o medo, ou é o receio, ou é a própria mesmo a falta de fé, e muitas vezes de encarar aquilo e achar que aquilo é maior que as nossas forças, a gente acaba desistindo. E aí, quando a gente desiste, se já é difícil a gente persistindo, a gente lutando, aquilo acontecer, aquilo se tornar verdade na nossa vida, imagina quando a gente desiste. Aí que não acontece nada mesmo. Então, a persistência, ela é ferramenta fundamental para nós, para quando a gente encarar esses desafios. E aí, sim, unidos, alimentados pela nossa fé e pelas nossas orações, e isso, sim, vai fazer com que a gente reúna as forças necessárias para que a gente possa superar esses desafios. Porque a nossa fé, a nossa oração vai fazer o quê? Com que a gente se ligue com a espiritualidade. A espiritualidade vai estar ao nosso lado. Então, ela vai inspirar o melhor caminho, a melhor saída para esses desafios. Só que não basta ela só inspirar a melhor saída e os melhores caminhos. A gente precisa ir lá e agir. E isso é parte nossa, não tem como a espiritualidade fazer pela gente. Eu até brinquei uma lição, né, alguma lição passada, quando eu falei, né, que a espiritualidade, ela deixa a gente na cara do gol sem goleiro. É só a gente empurrar a bola ou pro gol ou chuta para fora. Só que aí tem que ser a nossa parte. É assim que a espiritualidade faz, muitas vezes. Nós oramos, nós pedimos a Deus, a gente vai lá e se liga com a espiritualidade, e ela vai nos inspirar o melhor caminho, a melhor maneira para a gente sair daquele problema, de como transpor por aquele desafio. Mas o agir, o fazer, tem que ser nosso. E muitas vezes a persistência, ela é essa ferramenta fundamental, porque ela vai nos ajudar a transpor isso. Porque a gente muitas vezes vai tropeçar, muita gente, a gente vai cair, muitas vezes a gente vai se sentir triste, muita gente vai se sentir incompreendido, às vezes a gente vai se sentir só, e tantos outros sentimentos que às vezes fazem com que a gente desista.
E aí a gente persistindo, e a gente vai encontrar a força para a gente transpor essas montanhas e para a gente rumo àquele nosso objetivo, rumo ao nosso sonho. E aí a gente vai conseguir aquilo que nós estamos buscando, não só conseguir, como agregar a nós o aprendizado que aquele desafio nos trouxe. Às vezes ligado muito a outras virtudes, como a paciência, como a tolerância, né, como a vencer a ansiedade, tantas outras coisas que os desafios nos proporcionam. Então, é encarar com esse olhar, que muitas vezes a gente encara com esse olhar mais pessimista, que foi outra coisa que a gente conversou em lições passadas, né? A gente não pode se deixar levar pelo pessimismo. E a fé e as nossas orações vão ajudar a vencer esse pessimismo. Mas para a gente realmente conquistar, a gente precisa ir atrás. A gente precisa viver a vida lá fora como espíritas. E aí é interessante o paralelo que Emmanuel traz nos próximos parágrafos, trazendo para a vida, para a comparação com a nossa vida, o nosso dia a dia, como viveu Jesus com os seus apóstolos. Aí ele continua a lição falando assim, o Senhor e os seus discípulos não viveram apenas na contemplação, oravam sim, porque ninguém pode sustentar sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças correntes superiores na energia sublime que flui dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Olha que interessante o paralelo que Emmanuel nos traz aqui na lição, falando justamente, dando o exemplo de Jesus. Jesus e os seus apóstolos, que às vezes para nós parece coisa tão distante, mas é só a gente trazer um pouco para a nossa vida, no nosso dia a dia, de acordo aqui com as nossas atividades, de acordo com o nosso quadradinho aqui. Nós estamos até hoje falando de Deus e de Jesus, né, principalmente dos ensinamentos de Jesus, do que os apóstolos nos trouxeram, justamente pelo trabalho e pelo esforço que eles tiveram na época onde eles estiveram encarnados. E lembrem, eles também passaram por diversas dificuldades, não vou falar nem do jeito que a maioria deles desencarnaram, né, que foi de uma maneira muito sofrida, mas não vamos nem nos ligar muito a isso, vamos ligar a vida de como eles viveram ali. E eles passaram por muitos desafios, passaram muitas vezes por incompreensões e tantas outras adversidades. E eles persistiram no caminhar deles, eles persistiram no objetivo, naquilo que era o objetivo espiritual deles. E se hoje nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando sobre os ensinamentos de Jesus, é sim devido como Jesus veio, como ele vivenciou tudo aquilo, como ele transmitiu todos os ensinamentos para nós, e muito também pelo trabalho dos apóstolos em disseminar e espalhar essa palavra de Jesus pelos 4 cantos do mundo, por onde eles puderam ir. Então, até hoje nós estamos aqui conversando graças ao trabalho deles. Então, o trabalho deles não foram em vão, muito pelo contrário. Né? É graças a esse trabalho que nós estamos aqui conversando sobre tudo aquilo que eles vivenciaram naquela época. Então, e trazendo um paralelo para a nossa vida, muitas vezes o que a gente tende a desistir nos primeiros obstáculos. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, porque parece ser maior que as nossas forças, porque a montanha parece aquela coisa intransponível. Muitas vezes a gente se depara com esses desafios e a gente tem aquela sensação de que a gente vai morrer na praia, né? Como a gente tem esse ditado popular. E não. Todo esforço no bem, lembremos, gente, não passa desapercebido por Deus, não passa desapercebido pelos mentores, pela espiritualidade. O que acontece muitas vezes, e aconteceu com Jesus e com os seus discípulos, é que o trabalho deles, muitas vezes, não deram o resultado naquele momento. Muitas vezes o nosso esforço, a nossa persistência não vai dar o resultado que a gente gostaria, que a gente imaginava, neste exato momento. Muitas vezes é necessário um trabalho da espiritualidade, é necessário um tempo, a gente sempre fala isso, né? Na natureza das saltos, tudo obedece ao espírito de sequência. Então, muitas vezes é necessário um tempo, né? Essa paciência para que esse processo ele possa ir se desenvolvendo aos poucos. Então, muito desse nosso esforço a gente não vai conseguir ver agora, nesse primeiro momento, mas ele é essencial. Porque se a gente desistir agora, é que aí amanhã que a gente não vai ver o resultado disso. Se a gente persiste, se a gente luta, se a gente se esforça da melhor maneira possível, de acordo com o que está ao nosso alcance aqui, de acordo com as nossas forças, de acordo com o que a gente pode fazer, talvez eu não veja o resultado disso hoje, mas amanhã eu vou ver. Justamente porque nenhum desse nosso esforço, principalmente quando nós trabalhamos em prol do bem, como a lição mesmo fala, e Emmanuel fala aqui,
quando nós entendemos esse trabalho para o bem, isso não é em vão. Isso não passa desapercebido por Deus, por Jesus, pelos mentores, pelas leis divinas. Não, tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai colher, a gente vai trazer para nós os resultados do que nós estamos fazendo hoje. Então, se eu estou fazendo bem, se eu estou procurando seguir o que Jesus ensinou, principalmente quando a gente lida em relação a outras pessoas, em querer para as outras pessoas aquilo que eu quero para nós, como a gente tem isso como guia, não tem como dar errado. É como a gente falou, talvez o resultado não venha neste momento, talvez eu não veja o resultado dessa minha persistência, desse meu esforço agora, mas isso não quer dizer que eu não vá conseguir, isso não quer dizer que eu não vá transpor essa dificuldade, isso não quer dizer que eu não vá vencer. Tudo tem o seu momento oportuno. Então, talvez, neste momento, é necessário esse processo, eu compreender esse processo, esperar por esse processo, ele trazer o seu próprio resultado. Para ir no dia da manhã eu recolher, eu conseguir trazer para mim os resultados desse meu esforço que eu estou fazendo hoje. Agora, se eu desistir, se eu achar que eu não vou conseguir, se eu achar que eu vou morrer na praia, então eu já vou parar e não vou fazer mais nada agora, aí é que a gente não vai conseguir mesmo. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer. Por isso a persistência ela é tão importante. É tão importante tudo. Foi importante para Jesus, foi importante para os apóstolos, quanto mais para nós, então, que nós não temos a evolução deles. Imagina como que para nós isso não é... Se para eles foi uma ferramenta fundamental, imagina para nós. Então, o ideal é que a gente sempre persistir. E a gente tem a ideia do quê? Desse trabalho para o bem. Quanto mais a gente trabalha para o bem, quanto mais as nossas atividades, os nossos pensamentos, as nossas escolhas são voltadas mais para próximo das leis de Deus, mais a gente vai ver o resultado disso na nossa vida. É a gente confiar. Muitas vezes a gente olha para o lado e vê pessoas que não estão tendo essa preocupação, que seguem outros caminhos e parecem elas conseguirem os objetivos dela muito mais rápido que a gente. É esse paralelo que também a gente precisa tomar um cuidado. A gente não se comparar com as outras pessoas. Porque esses atalhos que as outras pessoas elas pegam, em um primeiro momento, pode parecer que vai dar um resultado. Só que lá na frente, a gente vai ver, e elas vão ter que passar por isso, elas vão ver que, na verdade, esse atalho que eles pegaram só fez com que elas voltassem para o mesmo lugar onde elas estiveram quando elas começaram esse trabalho delas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, esse paralelo, é não se comparar com os outros. É ter a certeza no nosso coração. Se a gente tem a certeza no nosso coração que a gente está fazendo o bem, que a gente está dando o nosso melhor, por que duvidar que a gente vai receber o contrário disso? E a gente confiar e a gente ter fé e persistir principalmente nas adversidades, porque elas vão vir, elas vão bater na nossa porta, disso não há dúvida. O que a gente faz com elas é que é o grande diferencial. Aí, caminhando para o final, Emmanuel fala: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente precatório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade da nossa firmeza e constância na tarefa de elevação, para que sejamos abundantes e nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concorde esperança e abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esquecemos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios, braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de tudo, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros dirigentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Então, aqui, para a gente terminar a lição, se a gente pudesse resumir a lição num todo, seriam esses dois últimos parágrafos, dos quais eles são muito bonitos e eles nos convidam muito a essa reflexão e principalmente a desenvolver muito essa esperança dentro de nós. Porque, que nem Emmanuel fala aqui, muitas vezes esse trabalhar, esse fazer no bem, e a gente até conversou isso nas últimas lições, até foi tema do Evangelho no trabalho passado, muitas vezes a gente acha que é resolver o problema da outra pessoa, e não é. Está nos pequenos gestos, nos pequenos favores, de como nós fazemos o bem em relação às outras pessoas. E fazer o bem, às vezes, é com que a gente está ao nosso lado naquele momento. Às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, às vezes é um bom dia, às vezes é uma atitude de favor em relação às outras pessoas, é um pequeno gesto de favor. São essas atitudes que fazem com que a gente espalhe o bem, faça com que esse trabalho no bem, ele se multiplique perante as outras pessoas, não é resolver o problema dela. E Emmanuel, ele foi muito feliz quando ele fala aqui, né, que, ó, ajuda, no parágrafo 9,
agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. Quer dizer, onde a gente está, a gente procurando fazer o bem, agir como a gente gostaria em relação ao outro, como a gente gostaria que os outros fizessem a nós, e aí fazendo o bem de acordo com o que está ao nosso alcance, estamos sim ajudando a espalhar esse bem em relação às outras pessoas. Porque é só a gente pensar, a gente não tem ideia disso. Às vezes, um gesto que a gente faz de favor em relação a outra pessoa, a gente não sabe como marca aquilo para a pessoa, como aquilo fica marcado para ela, ou como ela é grata em relação a isso. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um gesto, às vezes é um tempo que você para ali para ouvir a pessoa e o que ela tem para desabafar. Às vezes para ela é tão valioso aquilo, que aquilo marca tanto ela, que muitas vezes, quando ela conseguir superar aquele desafio, aquilo vai ficar tão marcado nela, que quando ela tiver a oportunidade, ela vai poder fazer a mesma coisa em relação a outras pessoas que estão em volta dela. É assim que se espalha o bem, assim que se multiplica o bem aqui na Terra em relação às outras pessoas. É cada um fazendo de pouquinho a sua parte com as pessoas que estão na sua volta. Eu estava até vendo uma matéria, eu não li por completo, eu li alguns trechos, onde estavam falando que muitas pessoas elas estão hoje se desabafando com aquele chat GPT, eu não lembro agora o nome. Né? Olha a situação que a gente chegou, as pessoas elas estão preferindo conversar, desabafar com um computador, com um programa, do que com pessoas que estão à sua volta, justamente muitas vezes porque as pessoas que estão à volta não dão abertura. Elas estão tão preocupadas com o mundo, com a vida delas, que muitas vezes elas não param para dar uma olhadinha em relação ao próximo, se ele precisa de uma ajuda, se ele precisa de alguma coisa. E é como a gente está falando, muitas vezes a pessoa ela não quer que o problema dela seja resolvido. Às vezes ela só quer uma palavra, às vezes ela só quer desabafar sobre aquela situação, aquele problema, né? E às vezes é o que ela está precisando ali. E muitas vezes as pessoas agora estão se recorrendo ao computador, a programas, porque não existem pessoas em volta que podem dar esse tempinho para elas. Então, digamos assim, uma orientação e algo para a gente estar prestando atenção em nós mesmos. Às vezes, pessoas que estão à nossa volta, que às vezes precisam de ajuda, precisam de alguma coisa, às vezes precisam de uma companhia. Às vezes, elas precisam ir em um lugar lá, alguma coisa, às vezes ela vai sozinha. De repente, você tem um tempinho, vai perder 10, 15 minutos, vai com a pessoa. Ah, eu posso ir com você? Posso fazer companhia para você? Vai. Às vezes, a pessoa está precisando daquilo. E, sabe, é uma coisa tão pequena, tão pouca, assim, que a gente pode fazer em relação às outras pessoas, e a gente vai estar, assim, ajudando a proliferar, a espalhar um pouco mais do bem à nossa volta. Então, é esse trabalho que a gente precisa ter, esse discernimento, não só para nós, mas em relação também aos outros. E aí, Emmanuel termina a lição justamente falando sobre isso, para que a gente, resumindo a lição, para que não basta apenas na nossa vida, no nosso dia a dia, a fé e a oração, e como a gente falou, elas são de extrema importância, mas para a gente poder vencer os desafios que estão esperando lá fora, é necessário a nossa fé, é necessário as nossas orações, mas junto com elas a nossa persistência, a nossa firmeza, a nossa constância, porque os desafios vão vir. E aí o que a gente vai fazer com eles é justamente como a gente consegue transpor isso, e aí essa persistência e essa firmeza, as constância vão nos ajudar a transpor isso de uma melhor maneira, é que vai fazer com que a gente saia melhor desse desafio e a gente saia como pessoas melhores também, para que quando vierem os próximos, a gente também saiba lidar melhor com eles, porque vivemos num planeta de provas e expiações, gente. Não tem como... Adoraria dar boas novas, boas notícias, e dizer que a partir de hoje ninguém tem problema. Não. Nós temos nossos problemas, muitos, graças a Deus, a maioria deles são, dependendo de nós e com a ajuda da espiritualidade, tem sim solução, mas aí, depois que a gente vencer e transpor esses, virão outros, porque é através deles, no plano de provas e expiações, que a gente evolui e que a gente cresce. E mesmo com as nossas correrias, com os nossos desafios e com os nossos problemas, quando possível, de vez em quando, dá uma olhadinha no nosso próximo, a quem está à nossa volta, porque às vezes a gente consegue ajudar. E às vezes, na maioria das vezes, o problema deles é muito maior que o nosso. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado, é uma lição muito importante para a gente refletir, para a gente pensar no que nós estamos fazendo, né, e como está sendo essa nossa fé, como a gente está dirigindo a nossa fé de uma melhor maneira, a gente sim ter a nossa fé, acreditar em Jesus, acreditar na espiritualidade, fazer as nossas preces para a gente se ligar com a espiritualidade e a partir daí receber as intuições, a ajuda que a gente precisa, mas principalmente nos desafios, nos problemas, nas montanhas da nossa vida, quando a gente encarar, quando a gente bater de frente, é a gente persistir, a gente lutar, a gente dar o nosso melhor,
que a gente vai ver o resultado disso na nossa vida, nos nossos dias a dias, na nossa vida futura. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.